Evitando problemas na vida. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar nossa sequência de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Agora no capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Mas antes de lermos ele, gostaria de convidar você a estar conosco no canal. Serão sempre bem-vindos. E juntos estudamos a palavra de Deus, que diz: chegando a Derbe, depois de Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Esta semana aprendemos que o Espírito Santo e a igreja em Jerusalém imperam não ser importante que os novos convertidos das congregações sejam circuncidados. Todavia, Paulo, em sua sabedoria, orientou Timóteo a circuncidar-se. Isso para evitar discussões e contendas, visto que agora era um pregador junto com ele e era necessário ter testemunho, principalmente a evitar que judeus digam ser ilegal a pregação por um gentio. Se Timóteo não tivesse sido circuncidado, uma tempestade se teria reunido ao redor do apóstolo e também em seu progresso. Sua linha fixa de procedimento era atuar nas cidades através das sinagogas e pregando o evangelho primeiro aos judeus e depois aos gentios. Entrar nas sinagogas e ser pregador ou ajudante, os judeus exigiam seres todos circuncidados e com certeza usariam a situação de Timóteo contra Paulo para o assassinar. O próprio intercurso da vida social teria sido quase impossível, pois ainda era uma abominação para os circuncisos comerem com os incircuncisos, segundo o comentário de David Brown. Enfim, se analisarmos a necessidade real em relação a Timóteo, Paulo acertou em cheio, pois ele considerava Timóteo o próprio filho na fé, conforme Timóteo no capítulo 1, versículo 2. Ele deve ter sido adquirido a Cristo na primeira visita do apóstolo. E como diz Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 4, e também em 2 Timóteo, no capítulo 1, que ao circuncidar Timóteo, aos judeus, ele se tornou como judeus, para ganhar os judeus. Provavelmente, a ordenação de Timóteo ocorreu agora, conforme vemos também em 1 Timóteo, no capítulo 4, 14. Hajamos sempre, irmãos, com sabedoria como Paulo e Timóteo. Um é o líder e o outro demonstrou facilidade para ser liderado e disposição para assumir compromissos. Usavam sempre o bom senso. Com isso, evitaram problemas na vida. Assim também, vejam a importância do evangelho ser pregado dentro de casa. Uma fé não fingida que habitou primeiro na avó de Timóteo, Lois, e que desceu para sua mãe, Eunice, e depois passou para o jovem Timóteo, conforme o próprio Paulo disse em 2 Timóteo 1,5, que desde criança conhecia
as Sagradas Escrituras. Seus dons e destino para o ministério de Cristo já havia sido atestado. E embora 10 anos depois, Paulo fala dele como ainda jovem. Assim, amados irmãos e irmãs, sejamos todos nós sempre prontos para a obra, fazendo o possível para manter a obra do seu Jesus atuante e na paz com todos, como trabalhou Paulo e Timóteo juntos. Assim, eu termino este devocional lendo o versículo em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém, irmãos? Evitando sempre problemas na vida. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por esse privilégio de chegar à Tua presença e, através do Senhor, chegarmos ao Pai. Porque, Deus, te louvamos por cada ensinamento, pela Tua palavra, Tua, esse sequencial estudo, Pai, versículo por versículo, de forma que a gente venha entender um pouco do contexto para um devocional, para um estudo grande de 30 minutos ou mais. Mas te louvamos, Deus, o suficiente para uma manhã e passarmos um dia meditando na Tua palavra. Como é importante, Pai, a liderança, ter pessoas que também sejam fáceis para liderar, porque esses que serão no futuro grandes líderes. De igual modo, o esposo dentro do seu lar seja um líder e a esposa o ajude na liderança, respeitando ele, e os filhos respeitem os pais como seus líderes, porque um dia os filhos serão também líderes, se casarão, terão filhos. Assim, Pai, também no trabalho, respeitando os líderes, subordinados, porque um dia eles também serão líderes. Como diz o ditado popular, o bem que nós fazemos, ficamos com nós, e o mal que nós fazemos, volta para nós. Por isso a importância, como diz Hebreus, termos a paz com todo e a santificação, pois sem a qual não veremos a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.